Muito bem, Brasil! Sejam bem-vindos a esse podcast que está chegando com tudo para você. E a gente vai falar sobre os mais variados temas do universo feminino, seja o amor, seja a beleza, seja a saúde, tudo o que você precisa saber. Aqui nesse podcast você vai entender mais sobre o nosso universo, que é espetacular. Comigo, Ellen Salles, sou jornalista, atriz, bailarina, jiu-jiteira, kitesurfista, arruma de coisa. E também comigo, Raquel Nogueira, ou Rachel, afinal de contas, meu pai colocou meu nome em inglês, já profetizando que eu vou ser internacional. Quem sou eu? Eu sou uma filha amada de Deus, eu sou apresentadora e também apresentada. Sou casada com o Leonardo, sou a mãe do Lorenzo e também a apresentadora dessa casa com as minhas amigas maravilhosas, a Ellen Salles e essa próxima que vai já vos falar, não é isso mesmo, querida? Agora chegou a minha vez de me apresentar. Eu sou Nayana Lima, essa mulher humorista, alegre, comunicadora, que estou aqui para levar muito mais informação para você com esse trio incrível, né? Olha, gente, é cada coisa que eu já, inclusive, estava escrevendo aqui minha cartinha pro Papai Noel. Querido Papai Noel, peço-lhe encarecidamente um silicone. Caso fique caro, por favor, me dê umas canetinhas de Ozempic. Beijos de amor. Sim, mulher, porque é o final do ano chegando e a gente tem muita coisa para tratar, né? Então fica no nosso podcast. É isso, e juntas fazemos um 3 contra 1 pode! É isso mesmo, esse podcast cheio de relevância, assuntos importantíssimos, mas também com aquela pitada de humor que a gente já conhece, que você já conhece e que a gente ama para tratar dos assuntos mais importantes da nossa vida. E hoje, para a gente estrear esse podcast que já está sendo o maior sucesso do Brasil e do mundo, tá tendo muito compartilhamento aí que a gente já está percebendo aqui nos comentários e tudo mais. Para começar hoje, falaremos sobre a saúde da mulher e tudo o que esse universo engloba, junto com a ginecologista Aila Teixeira. Muito bem-vinda, Aila. Muito obrigada. Que bom que você aceitou o nosso convite. Estamos agraciadas, viu? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu vou me apresentar também. Eu sou a Aila Teixeira, eu sou ginecologista. Eu sou mãe do Antônio e do Davi, casada com o Júnior, e é muito, muito gratificante estar aqui para falar de um tema tão importante que é a saúde feminina. Maravilha. Perfeito. Olha, já feitas as devidas apresentações. Olha que linda, gente. Estamos lindas. Olha, maravilhosas. 4 mulheres aqui na sua mesa. E a gente vai falar, nós vamos tricotar, a gente vai esclarecer muitas questões. E, bom, para começar, né, nós sabemos que a mulher, ela passa por várias fases, né, isso, doutora? Desde a fase da menstruação até a menopausa. E nós temos acompanhado aí muitas mulheres famosas, nacionais, internacionais, falando sobre essa questão da menopausa. Temos a apresentadora internacional Oprah, temos a Halle Berry, temos também aqui as nacionais, a Adriane Galisteu, temos a Fernanda Lima, todas elas já nessa fase da menopausa. E para começar, né, meio que de trás para frente, a gente vai começar a perguntar para a nossa convidada aqui, a nossa doutora ginecologista, ela que é a autoridade no assunto, vamos perguntar para ela. Eu quero que você já fale para a gente, por exemplo, vou já dando aqui o meu testemunho. Eu menstruei aos 10 anos, né? Eu também, muito amiga. cedo. Aí eu já fico pensando, quem menstrua muito cedo vai entrar na menopausa muito cedo? Então, posteriormente a essa pergunta, a gente vai entrando nesse universo, falando sobre essas questões, aquele calor, el fuego, mi fuego, né, que a mulher tem. Enfim, outras questões que são sérias, que a gente vai aprender aqui e nesse bate-papo maravilhoso com a nossa convidada. Então, essa é a primeira pergunta. Então, eu vou responder essa pergunta, que é uma dúvida de muitas mulheres, mas isso é um mito. Na verdade, não existe essa regra de eu comecei a menstruar muito cedo, a minha menopausa vai ser muito cedo. Uhum. A gente tem, de fato, já programado desde o nascimento a data da nossa menopausa. E isso é muito variável. Vai variar muito de acordo com a nossa história familiar. Às vezes a gente tem questões genéticas, depende muito também da história materna. Se a minha mãe entrou na menopausa muito cedo, eu posso, infelizmente, ter mais chances de entrar na menopausa mais cedo. Relacionado também com o estilo de vida, o uso de cigarro, algumas cirurgias podem também acabar influenciando e fazendo com que a gente entre na menopausa mais cedo, mas a idade da menarca, que é a primeira menstruação, não é uma delas. Então, doutora Aila, eu percebi aqui na sua especialidade que você é uma ginecologista e também trabalha com a parte de... Deixa eu só me localizar aqui nas minhas anotações.
de endocrinologia. Eu nem sabia que a ginecologia tinha essa questão de trabalhar os dois juntos, né? Porque, inclusive, a gente daqui a pouco vai falar sobre a reposição hormonal, que tem sido foi um grande tabu em uma outra fase da medicina. Hoje a gente já sabe que isso é algo muito favorável no bem-estar feminino. Mas o que eu quero saber mesmo, doutora, eu vou perguntar logo na sua cara, bem aqui assim. Pergunta na tora, amiga! Eu vou perguntar na tora, amiga. A mulher moderna precisa menstruar. A gente ainda precisa menstruar. Amiga, por favor, me diga que eu não preciso mais. Então, Me passa um adesivo, pregue na minha testa. Me faça uma coisa, mas eu não quero menstruar. Então, eu Não aguento mais essas cólicas, aí. Certo. Eu não menstruo mais há muito tempo, né? Eu não gosto de menstruar. Então, foi uma escolha minha. E eu uso um método contraceptivo contínuo para não menstruar, porque eu não me sinto confortável com a menstruação. O que é que eu gosto sempre de conversar com todas as mulheres que me procuram, as minhas pacientes? Eu sempre falo, a menstruação é uma escolha. É claro que não é normal a gente parar de menstruar e a gente achar isso algo natural. Não é normal a gente parar de menstruar. A gente tem que entender o porquê ocorreu aquela ausência de menstruação. Mas, quando eu uso medicações com o intuito de não menstruar mais, está tudo certo. Então, às vezes, a paciente usa métodos contínuos, anticoncepcionais Mas contínuos. os sintomas não ficam? Quando chega naquele... Mas aí é sincera. diferente. A Vamos... pergunta sincera. Tá. De repente, eu usei lá o implante, né? Que está Sim. muito em alta, Aham. que é um implantezinho, um Sim. dispositivo para você não menstruar. Sim. Mas quando chega no período do mês, eu realmente não vou ovular, não vou ter TPM, porque o meu problema não é sangrar. Eu sangraria sem problema. Meu problema, meu amor... É humor, né, amiga? Meu problema... só, Ó, o olho piscando, ó, vai chegar a qualquer momento, ó, entendeu? Meu problema é isso e as cólicas terríveis. Então, a gente indica, na verdade, esse bloqueio da menstruação com essas finalidades. É de trazer bem-estar para a paciente. Não só em relação a volume de sangramento, que às vezes tem pacientes realmente que sangram demais, mas é controle de sintomas de TPM, controles nessas oscilações de humor, de cólicas menstruais. Então, a gente bloqueia com esse intuito, é de dar qualidade de vida para a mulher. Então, quando eu uso um implante, ou uso uma pílula contínua, ou uso um DIU hormonal, que é o Dilmirena, em que ocorra o bloqueio da ovulação, eu impeço as oscilações hormonais, que é o que alteram nosso humor, trazem alguns sintomas físicos nesse período pré-menstrual e intramenstrual. Então, na verdade, esse bloqueio é para ajudar e não para atrapalhar. E às vezes eu gosto até de conversar muito com as minhas pacientes, porque às vezes elas pensam assim, meu Deus, se eu não estou sangrando, né, por via vaginal, para onde é que esse sangue está indo? Na verdade, ele não está indo para lugar nenhum. Porque quando eu uso esses métodos, eu atrofio o endométrio e ele não sangra. Então, Olha, não tem que bem, sangramento, mulher. porque não existe esse sangramento de lugar nenhum. Quero, amiga. Já quero. Doutora, seguindo aqui as nossas perguntas, né? Aham. Essa aqui é meu lugar de fala, viu, Bigas? Porque eu ainda não tenho um menino, mas eu vou ter um menino. Tá Quer dizer, eu certo. tenho um menino. Meu marido eu chamei de menino, tá? Pra quem me acompanha, eu chamei o menino de menino. Mas o pivete, pronto, eu ainda não tenho. Tá As certo. minhas amigas já têm, a Nayana tem 2 meninas, a Rachel tem um filho. Uhum. E a gente vai falar agora sobre essa gravidez após os 30, né? Que a gente sabe que as mulheres, né, antigamente, anos 20, 30, 40, 50, até 90, digamos assim, né? Os filhos vinham ali aos seus 20 anos, 20 e tantos, 25, 30 anos já era muito tarde, né? E hoje tem se visto, né, cada vez mais uma gravidez aí aos 30, aos 35, 36, 40, né? Eu tenho 32 anos, realmente fui postergando isso por causa de trabalho, não tinha casado, enfim. Agora já me sinto apta para isso, mas sim, ainda tem um pouco de tabu, do medo, o organismo. Será que realmente os meus óvulos já não estão velhos? Será que a minha gravidez vai ser de risco ou se vai ser uma gravidez tranquila? Eu trago dados aqui até, doutora, que, por exemplo, algumas artistas, né, que tiveram filhos após os 30, por exemplo. Thais Araújo teve o primeiro filho, meninas, aos 32 anos. A Eliana teve o primeiro aos 38 anos. Eu tô por gasto ainda. Vai Você dar tá certo. adolescente, Tô né? adolescente ainda. Adolescente. Angélica teve o primeiro aos 31. Cláudia Raia aos 30. E agora teve um aos 50, né? Luana Piovani teve o primeiro filho aos 35. Então, eu posso dizer que realmente... Hoje em dia, com a tecnologia, com esse estilo de vida também mais saudável, eu sou uma pessoa que segue um pouco desse estilo de vida mais saudável, eu posso ter essa gravidez com mais tranquilidade, sem muito BO na cabeça?
Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu senti que ela balançou um pouco. Eu senti que ela diga, atenção tem ao esse filho esse ano. ambiente. Eu senti que meu sobrinho deve vir em breve. Então, a gente, apesar de todos os avanços na medicina, a gente ainda não consegue aumentar a fertilidade feminina. Então, a gente não tem nada, nenhum remédio, nenhum estilo de vida que faça com que a mulher fique Oh, meu Deus! fértil por mais tempo. Então, vamos lá. Mas você ainda está numa idade que a fertilidade ainda te favorece. A gente, de fato, tem a idade como um fator muito negativo em relação a esse quesito fertilidade. Se você for comparar você com 32 anos, comparativamente com uma menina de 25, a fertilidade dela é maior do que a sua. Não pode, como é o negócio das cuecas, amiga? Não pode triscar numa cueca. Ah, gente, porque assim, quando a gente é novinha, né? Ela tem um a gente negócio bom. Pode cheirar as cuecas que tá prenha. Pode balançar o punho da rede que tá buchuda. Aí chega uma fase da vida que isso muda, né, doutora? Muda. Aí, a partir dos 30 anos, a gente tem uma queda anual. Então, a gente perde, em média, 11% de fertilidade a cada ano. E aos 35 é maior, aos 40, infelizmente, é maior. Para você ter uma ideia, aos 25 anos, a gente tem uma chance média de engravidar de 25% de chance em cada mês. Cada mês que você menstrua, você está lá com um quarto de chances de engravidar. Aos 40 é só 5%. Olha. Aos 30, 15. Então, 35, como eu posso 10. Então, assim, vai diminuindo. A gente não tem como definir quando... Você pode, assim, engravidar naturalmente aos 35, aos 38, aos 40... Mas eu acho que a gente não pode lidar com esse quesito sorte, né? O que é que eu aconselho quando a gente não tem, de fato, uma previsibilidade de maternidade? Eu não tenho ideia e está tudo bem, porque eu acho que ninguém é obrigado a querer ser mãe jovem. Eu acho que a gente tem tantas coisas para conquistar, né? Profissionalmente, pessoalmente, que eu acho que a gente pode se permitir um pouco mais. Sim. Então, eu acho que quando a gente não tem essa previsibilidade, o mais importante é você se resguardar. E hoje, o que a gente tem em relação a modernidade da medicina são as técnicas de reprodução. Então, eu aconselho para todas as minhas pacientes que guardem seus ovos. Eu ia falar, doutora, devo congelar o pequenininho? Se você não tem, se você acha assim, doutora, eu acho que até os 35 eu não tenho a menor chance de engravidar. Gente, os únicos Congela. ovos que eu vou congelando é os de galinha caipira, que é do interior. Porque, mulher, eu fiz a Congela. minha filha com 19 anos. Nossa. Olha a mãozinha, amiga, tremendo. Olha o tremor. Com 19 anos eu engravidei da minha Nossa. filha Sara. Mas em compensação, é claro que, enfim, foi dentro de um casamento, de um relacionamento, que inclusive não deu certo, acabou que veio o divórcio, mas que teve esse fruto maravilhoso que foi minha filha. E eu vou te dizer, para mim, a maternidade foi algo incrível. Apesar da Sara ter chegado na minha barriga quando eu tinha 19 Muito jovem. anos, hoje eu já tenho 39, Sarinha tem 18, mais ou menos, né? Não sou muito boa de conta, eu também erro a idade, o número de todo mundo. Eu tenho TDAH, então não me confunde, mulher. Faz as contas aí. Aí o que acontece? É muito prazeroso, né? Então, acho que, independente de qualquer coisa, é importante você aproveitar cada fase da vida e fazer a sua escolha, se sentindo segura. É claro que naquela época não foi uma gravidez planejada, mas quando eu percebi que tinha um bebê em mim, foi desejada. Né? Eu fui muito feliz de ter tido uma filha tão nova, porque às vezes a mulher também fica se culpando. Eu engravidei novo, agora pronto, você acabou. Amiga, para com isso. Bota o menino numa sacola de pendura debaixo dos peitos e leva. A nossa vida é essa. Na verdade. Adorei, isso. amiga, vou fazer isso. E eu viajo muito, as meninas que acompanham meu estilo de vida, eu vou botar o menino no porta-malas do carro e ele vai ser nômade igual a mãe dele. Não, o que eu acho é isso. Eu acho que tem escolhas para todas as idades. Tem mães que querem ser mães jovens, tem mulheres, aliás, que querem ser mães muito mais jovens, tem mulheres que querem ser mães mais tardiamente. Está tudo bem, eu acho que são escolhas. A gente só tem que orientar adequadamente, né? Porque a gente tem que saber até onde vai o nosso limite de fertilidade, que infelizmente não é para sempre. Tá bom, meninas, ano que vem vai dar certo, viu? Bom, eu posso falar que a minha gravidez, ela foi planejada no sentido de que quando eu e Leonardo, né, também conhecido como He-Man, mulher, não acredita que eu me casei com É o He-Man, amiga. É o He-Man, menina, pelos poderes de Grace, quando a gente pegou e paz. E eu aí a tenho gente a fez uma força. criança, entendeu? Enfim. Mas é o seguinte, doutora, a gente tá falando sobre todas essas fases da vida da mulher, a gravidez mais cedo ou mais tarde, mais nova ou não. E a gente também tem ouvido muito sobre essa questão da mulher cuidar, né, ali da parte do assoalho pélvico. A gente estava comentando, inclusive, aqui nos bastidores, por exemplo, minha mãe, ela teve 5 gestações, 2 ela teve aborto espontâneo e 3 ela vingou, né? Que eu sou o fruto, né? A primeira, linda, maravilhosa, gente. Ai. E ela teve nós 3 de parto normal.
E depois que passou, né, ela também, inclusive, já teve meu irmão aos 40 anos, já depois de um tempo. E a gente está falando sobre essa questão. Cláudia Raia trouxe um ponto, né? A gente falou sobre ela agora, que teve já uma gravidez, um filho aos 50. E ela estava falando também sobre o uso de vibrador, né? Ali, não só como um brinquedinho erótico para apimentar a relação, mas também dizendo ela que foi prescrito pelo médico. É o tipo de remédio que, de repente, você costuma prescrever para suas pacientes? Como que a gente pode trazer isso, né? Tá. A gente fala... na cara da Nay, ela já tá assim, gente. Por quê? Porque a gente Minha sabe religião que não permite. É o músculo, né, mulher? Porque o negócio que... Ó, eu tive meu filho de parto normal. Você dilatar Você teve 10 parto centímetros. normal. Parto normal, querida. Minha mãe me disse, minha filha, faça a força de fazer... Entendeu? E minha filha, no instante, o menino, puf, saiu. E eu fiquei, meu Deus, será que o negócio vai voltar? Como vai ser? Será que o homem vai falar, oi, 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 oi? Vai ser Mas, claro, gente, que glória a Deus. Voltou da medicina maravilhosa. O nosso corpo, ele foi feito de uma forma, né? Como diz lá na Bíblia, assombrosamente maravilhosa. E minha pergunta pra você, enfim, de fato, qual é a importância para nós, mulheres, cuidarmos dessa questão de estar ali fortalecendo esse músculo, e se vibradores ou outro tipo de técnica também é indicada para fazer esse uso. Porque minha mãe, por exemplo, depois desse ciclo, gravidez menina, teve que fazer perinho. Bicha, não pode sorrir muito que se mija nas calças, mulher. É um negócio muito triste isso, mas me conta um pouco sobre isso. Então, em relação a esses brinquedos sexuais, né, dessa questão exclusivamente de melhorar o trofismo da musculatura, deixar o tônus mais firme, a gente não pode colocar ele como tratamento, tá, Raquel? Porque, assim, existem tratamentos específicos para incontinência urinária, que é essa perda de xixi, se não segurar o xixi quando faz qualquer esforço. Então, tem tratamentos específicos, com cirurgias específicas, fisioterapia pélvica, mas eles podem ser um apoio. Algo a mais que a gente pode oferecer, por quê? Porque esses vibradores, né, eles acabam estimulando a musculatura perineal, estimulando o orgasmo feminino. E durante o orgasmo, o que acontece na musculatura que é natural? A gente tem uma contração e relaxamento daquela musculatura. Aquilo tudo é músculo, né? Tudo é músculo. Verdade. Então, quando você... Você falou orgasmo. Nunca ouvi falar. Ela falou orgasmo. Aquele Então, negócio que a gente Acho fica... que eu A gente lembro. fica assim, ó. Lembrei vagamente de um tempo distante. Então, Que eu assisti. pode ajudar nesse quesito. Então, pode ajudar um apoio, Desculpa, né? doutora, a gente é Tá? assim. Não, sem problema. Aqui é 3 contra 1, doutora. Você vai ter que aguentar. 3 mais 1. Exatamente. Aí pode ajudar nessa questão de melhorar, não como um tratamento exclusivo. A gente pode dizer, vamos prescrever um vibrador e você vai melhorar de incontinência. Pode ajudar nesse quesito e também pode até auxiliar em alguns quadros importantes, como vulvodínia, que é aquelas pacientes que sentem muita dor na entrada da vagina. Além disso, eu acho que também é importante, às vezes, você conversar sobre isso, sobre essas questões desses brinquedos sexuais para a paciente, até para que seja um mecanismo que ela possa se conhecer o corpo, Legal, saber como ela se verdade. estimula. Mas tem que ter cuidado para não se entrar em clínica, viu? Como assim? Olha, mulher, teve uma amiga minha, não sei nem se eu posso falar. Ela se meteu em clínica. É Que tua encrenca, amiga, amiga, conta. Amiga minha. O quê? É uma amiga minha. Ó, amiga, abre aqui, por favor, diretor. Amiga minha, vem aqui, ó. Uma amiga minha. Ela foi um negócio de um golfinho aí. Ixi, Maria, se afogou, E mulher. aí esse golfinho Ficou- foi em regiões coisadas. Entrou e em ela lugares obscuros. Teve uma infecção urinária. E ela associou ao uso desse produto. aham. Talvez, não sei. Não, Tem mas relação? Pode ter um Pode problema? ser, porque o que O fabricante deve ser, então, não? amiga? Não, às vezes não. Às vezes a higienização Ah, do produto tá. pode ser. Mas tu diz, é o brinquedo mesmo? Assim? Eu não sei, porque foi ela. Ela não contou? Ela tinha feito um comentário, eu não sei nem dizer o que Porque foi, assim, a nossa vagina, ela é ligada à uretra. Sim. Então, a gente pode ter infecções urinárias muito frequentemente só por ter relação. Porque durante a relação sexual, tem um trauma natural, né, no canal vaginal. E ela é muito... naturalmente se traumatiza porque o ato de penetração é Sim. muito traumático, né? E é muito ligadinho Tipo, no... do trauma que às vezes a gente gosta, né? Ai, Ai, gente, nós falamos verdade. Olha eu, ele. hein? E o canal a gente Com vaginal... trauma que é terapia, às vezes. eu acho que vai. ele vai colocar em rabo de
O canal vaginal, ele fica ligado na uretra. A uretra fica em cima e o canal vaginal logo abaixo. É coisa de 1 centímetro só que distancia um do outro. Então, durante a penetração, você pode, de fato, traumatizar também o canal uretral, acabar ocasionando infecções urinárias. É muito comum um quadro que a gente chama que é cistite pós-relação ou cistite de lua de mel, que muitas mulheres, às vezes, que nunca tiveram relação, têm logo após a primeira relação. Então, o que é que a gente orienta para tentar evitar esses quadros de infecção urinária? É fazer sempre uma higiene íntima antes, com esvaziamento vesical, indo no banheiro, fazendo xixi, se lavando, e pós-relação, porque isso já... Às vezes, acho que o próprio organismo, né, de repente, dá assim, aquela vontade mesmo de fazer xixi. Isso. É como se fosse ali... Não sei, eu não lembro. Né, e fora que, assim, liberar, durante a relação, né, a gente tem contato com muitos germes, né? Germes que são próprios do canal vaginal, da pele, e que, para a uretra, isso não é legal, porque o canal uretral é uma estrutura que ela é totalmente estéril. Você não tem bactéria lá dentro. E eu posso falar? Pode, Com deve. certeza. Claro. Vou falar em higienizar as regiões íntimas. Menina, eu vi na internet uma amiguinha que ganhou um sabonete, Mais perto, amiga. um sabonete daqueles que vem com maracujá. Sim. Aí acalmou. Amiga, aí deixa eu contar pra vocês. Eu vou usar palavras discretas, que eu sou essa mulher discreta. Sim. Ela fez a higiene íntima com esse sabonete que veio com os carocinhos lá, com a sementinha Tipo do maracujá. esfoliante. Sim, aí ela passou. Aí ela foi namorar. Quando ela foi, lavou tudo, foi namorar. Quando ela foi namorar, quando o carinha acessou os lugares íntimos, viu o carocinho do negócio. Ai, Jesus. Aí ele disse, não, vamos deixar para outro dia. Ele não quis mais. Ele achou que era um carrapato. Mentira! Depois ele falou com ela, olha, não deu certo que você tá com carrapato. Essa questão do Não produto. tá fazendo a higiene direito. Do produto íntimo certo, né, doutora? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a área íntima é uma área muito sensível. Então, ali a gente não é pele igual a nossa pele, Sim. que reveste o corpo, é mucosa. Então, é um tecido mais delicado, que não tem tantas proteções. Então, nem todos os sabonetes íntimos são adequados, nem todos perfumes íntimos são adequados, nem tudo a gente deve aplicar naquela área íntima, porque a gente pode ter alergias, a gente pode, às vezes, desenvolver algumas infecções, então nem tudo é E adequado. às vezes algumas mulheres usam receitinhas caseiras para cuidar da intimidade e coloca alho. E coloca. É verdade, tô mentindo, doutora? Não tá. Coloca alho. Coloca alho. Eu não sei que lobisomem é É esse. que gosta do alho. Eu não sei que vampiro é esse. Que ela quer tanger de lá, mas ela coloca alho, ela coloca óleo de coco. Tá. Tem que ter cuidado, né, doutora? Tem que ter cuidado. O povo inventa tudo, doutora. Vocês não sabem nem da Eu verdade. imagino, gente, eu aquela verde coisa, hein, doutora? eu já vi asseio com vinagre, que é o mais comum, né? É errado, limão. Vinagre. Limão, Álcool. mulher. Porra, era um peixe, só passar o sal. Porque ticado o bicho já vem. Limão, álcool, eu já vi também. Ticado. Muitos. E a gente tem que entender que é assim. Tudo precisa ser feito com cuidado. É uma área, mais uma vez, muito delicada. Controle-se, E às vezes- Rachel. Não, mulher, ticado, mulher. O que é o ticado? Que é ticado? É partido no meio? Vou explicar. Ticada é porque o peixe não já vem faz os cortezinhos. O bicho, assim, né? Sim. O peixe Negocinho. ticado, os possuídos, a gente já vem ticado. Aí você passa o sal, passa... Aí parece um peixinho mesmo, né? Passa mulher. o limão. Aí é complicado, né, minha filha? Vixe, Maria, virou quase uma Normalmente, ostra. quando as mulheres elas fazem assim essas medidas absurdas, eu acho que é porque elas já chegaram no limite. É Quando tem verdade. sintomatologias, às vezes, muito importantes. Normalmente, coceira, um odor desagradável. Mas o que a gente tem que fazer, de fato, é procurar a ajuda de um médico e fazer o tratamento Só mais uma coisa, eu adequado. preciso falar antes que eu perca esse raciocínio importantíssimo. É a respeito do cheiro característico, né? A gente, às vezes, as mulheres, elas querem maquiar, mas o danado tem um cheiro próprio. Tem. Você lava de manhã com 10 minutos, o bicho já tá com o mesmo cheiro de novo, né? Tem um cheiro específico. E às vezes elas têm medo de desagradar o parceiro por conta do cheiro característico, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, amiga. Se teu parceiro tem dificuldade de aceitar o cheiro que o produto tem, acho que ele tá fazendo muita força para gostar do produto. Do produto, é verdade. Como lidar com isso? Então- Porque esse cheiro muda de acordo com o período do mês. Então, vamos lá. Eu sempre digo para todas as minhas pacientes, vagina tem cheiro de vagina, gente. Ela não vai cheirar A rosas. jasmine. A Jasmine. Não vai cheirar rosas. Então, a gente tem que entender que esse é o nosso cheiro natural. A gente não indica realmente o uso de perfumes vaginais. Tanto porque
eu posso ter alguns quadros de alergia ou, às vezes, potencializar alguma infecção e eu também posso mascarar algum quadro infeccioso. Às vezes, tem infecções vaginais que se manifestam por um odor desagradável. Então, se eu estou sempre passando perfume íntimo, às vezes eu estou com infecção e nem estou sabendo que estou com ela, porque eu estou mascarando aquela infecção. Então, a gente não indica realmente o uso de produtos de perfumes para deixar a vagina com um cheiro diferente. É o tal do feromônio, né, também, que tem aí, Natural. a mulher já tem isso, e aí que atrai o parceiro, né, é o próprio corpo Ou ali, espanta, né? Atrai ou espanta, porque tem uns que vai se assustar, né? Vamos lá, ela que já tá sempre no mar, na praia, né, kart surfista. Fazendo A até o gente- cheiro de peixe, amiga. Olha, entendeu? Nossa, Eu tô dizendo que você ela tá é salgada. Eu tô salgadinha, É salgadinha. Fala, Ei, salgadinha. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu quero falar sobre uma coisa que faz tempo que a nossa amiga Nayana não passa por isso. Cuidado, Ela tava até amiga, falando assim, cuidado. ó. Orgasmo. Um longo e tenebroso inverno. Vamos falar sobre orgasmo, que é algo de utilidade pública, né? Assim, saúde pública, na verdade. E realmente demonstra que a mulher está saudável, feliz, em dia. A importância de entender... Na verdade, a pergunta é bem simples, doutora. Quantos orgasmos, né, a gente deve ter, assim, periodicamente? Qual a periodicidade disso para dizer estamos saudáveis, estamos com o negócio ainda lá em cima, os hormônios estão funcionando com libido? Tem assim, tem que gozar todo dia, uma vez por Não. semana? Eu achei desnecessária a fala. Tá chorando. Ela tá chorando. Gente, ela tá assim, tá em lágrimas. Não existe, Ellen, uma regra quanto a isso. Eu posso estar muito satisfeita com um orgasmo por mês, assim como eu posso estar extremamente satisfeita com 30. Não existe regra em relação à sexualidade feminina. O que a gente tem que ter mesmo em mente é que existem diversos fatores que podem influenciar nesse desejo feminino. Então, às vezes, a gente tenta ser muito imediatista e achar que tudo é falta de hormônio. Mas o desejo feminino, ele é tão complexo. Às vezes é só falta de sol. Às vezes eu acho assim, é como se você estivesse abrindo uma caixa de Pandora, porque é muita coisa que vem junto. Então, às vezes é uma mulher que é muito sobrecarregada no trabalho, com filhos, não tem uma alimentação de fato adequada, é sedentária, dorme mal, o relacionamento com o parceiro é ruim. Então, tem tantos fatores que estão ali estão interligados que a gente não consegue melhorar o sexo. Por quê? Porque é muita coisa que precisa ser melhorada antes. Porque o sexo está no cérebro, né, amiga? Isso, a Muito gente, no às vezes, eu cérebro. falo muito, a gente tende a sempre se comparar com o homem, né? De achar, por que meu marido, qualquer coisa ele quer transar e eu não sou assim? Mas é porque os homens, eles são regidos por testosterona. Então, Funcionam de outro jeito. de outro jeito. Às vezes eu falo, o desejo do homem é quase como ligar o interruptor. Ligou e a luz acendeu. É A bem mulher visual, não. né, também, o homem. A mulher, são tantos mecanismos que eles precisam estar todos interligados para que o desejo e o sexo aconteça, que a gente precisa pensar com muito cuidado, com muito carinho. Tem que ter uma mentalidade assim, muito, muito delicada para tratar sobre sexualidade em relação à mulher. Vamos Por fazer isso, uma homens... pesquisa. desculpa interromper, amiga. Por isso, homens entendam que a gente... vai querer fazer as coisas de noite se você lavar a louça de É manhã, verdade. se você, né, botar um perfume, se você disser que a gente está Exatamente. linda, Sim. se você botar o carro para lavar, essas coisinhas. E é claro, sempre assim, quando a mulher vem com queixas de desejo sexual hipoativo, que é essa falta da libido, a gente tem que sempre investigar tudo, de doenças orgânicas, né? Porque tem várias doenças que podem também alterar o desejo sexual feminino, como também a rotina da mulher, né? E, inclusive, ver questões hormonais, é claro. Fala, amiga. Bom, eu não sei se eu posso fazer isso, se eu vou ser invasiva. Amiga, com tudo que vocês. pode, 3 contas pode. A Mas, gente pode ó, tudo. vamos fazer uma pesquisa rápida. Eita, Orgasmo feminino. Vocês não precisam responder, claro. Mas com quantos anos vocês sentiram o primeiro orgasmo? Foi tarde. Gente, Demorou, viu? gente do céu. A gente vai ficando da cor da roupa que a gente tá enrubescida. assim, Gente, um pouco. eu fui casada. Agora, informações importantes. Meu Deus. Eu fui Sigilosas. casada Caixa de Pandora sendo aberta. durante 6 anos. E eu nunca senti um orgasmo. Isso é Que muito comum, né, revelação, doutora? hein? É muito comum. Muito. Eu já tive uma senhora de 70 anos como paciente que ela disse, doutora, eu não sei o que é orgasmo. Sério?
80 anos. Já E assim, viúva e nós não- temos muitas mulheres que não conseguem sentir essa sensação que é o orgasmo. Que o que é o orgasmo? É aquele prazer máximo. Bom, eu não tinha referência. Para mim, que tudo que eu já sentia já era o máximo, né? Então, para mim, já estava... É isso. Eu gostava, era bom, mas é o máximo. De repente, quando eu vi que não era... Que tinha o máximo ainda, né? Agora, nunca mais. o olho. Nunca mais. O olho dela chega assim. Nunca mais. Agora, olha, doutora, vamos falar que a gente está falando sobre gravidez também, né? Eu, como falei, tive meu filho de parto normal, né? Aquela coisa de realmente do natural. E uma das coisas que meu médico sempre indicou e tudo, né? Era que para que eu, né, vamos que facilitasse, né, esse parto, que eu tivesse muita relação na gravidez e tal. E o que acontece? Eu sempre gostei, Vamos né, abrir a assim, roda! Caraca, Enlarguecer! Aí o que acontece? Tem muitas mulheres que na gravidez, às vezes, elas ficam com aquele abuso do homem e tal. Eu não, na minha gravidez, eu posso falar, inclusive, né, que estava assim, numa libido bem assim, né, exacerbada. E, doutora, eu engordei 30 quilos na minha gravidez. Quando eu olho pra minha foto, gente, uma dinossauro, mulher, grávida, e aquele fuego, ele muito fuego, e o homem dizia devagar, devagar. Eu digo, bora, homem, te ajeita bem aí que a dinossauro quer trabalhar. E aí, ô, doutora, eu falei, esse homem me ama, porque eu fiquei imensa. E assim, a questão isso realmente é mito ou é verdade? Quem namora muito na gravidez, pra ter um parto normal, aquele negócio de já ir, né, abrindo os caminhos de repente, isso tem alguma relação? Isso ajuda de fato? E acontece também de algumas mulheres, por exemplo, que naturalmente antes de engravidar nunca tiveram orgasmo, e de repente engravidaram e ao ter relação sexual depois, já enquanto grávidas, sem ter orgasmo. Porque a gente fica naquela flor, né? Os hormônios estão tudo ali, aquela loucura toda. Eu sei que o menino foi feito com muito amor, durante o outro muito amor, nasceu com muito amor, menina, é babado. Conta pra gente aí, vai. Então, a primeira pergunta em relação a se você ter mais relações sexuais se facilita o parto normal, não é bem assim. Na verdade, o ato sexual, você está trabalhando a musculatura do períneo, né? Então, isso pode ajudar, mas eu não preciso ter relações para que isso aconteça. Sim. Eu posso trabalhar períneo de outras formas, né? Mas se você tem um caboclinho lá e ele tá coçando seus pinhaços, se você tá querendo, você também não vai destruir, né, doutora? Não vai Porque é destruir. besta, Mas né? aí, vamos lá, atividade física regular, né? Fisioterapia pélvica. Então, tudo isso pode ajudar nessa questão do parto natural, do parto vaginal, né? E em relação... Outra pergunta que tu me falou foi sobre... É que a mulher que, por exemplo, não teve ainda o orgasmo, orgasmo antes depois. de engravidar, e na gravidez, por conta dos hormônios Sim. estarem mais assim, exacerbados à flor da pele, se ela descobre o orgasmo e diz, meu Deus, uma coisa que me nasce agora. Como vivi tanto tempo sem isso? Sim, Então, o melhor dos mundos. nessa questão do orgasmo, o que é sempre importante a gente falar que esse é mais um autoconhecimento. Eu acho que na verdade, ela conseguiu chegar no momento em que ela se descobriu e que ela descobriu as formas de se dar prazer ou de como sentir prazer. Então, a gravidez só foi uma coincidência, é claro. E essa questão do desejo sexual feminino na gravidez, ele é muito relativo. Então, tem mulheres que aumentam o desejo, tem mulheres que não mudam e tem mulheres que, às vezes, têm uma redução do desejo. Porque, mais uma vez, o desejo sexual feminino é influenciado por N fatores. Sim. Então, às vezes, tem mulheres que, na gravidez, elas não têm uma boa aceitação com o corpo, pelas mudanças que a gravidez gera. Tem outras já que se sentem mais livres, tiram a preocupação de uma gravidez, já que já estão grávidas, né? Então, às vezes, se sentem mais relaxadas, conseguem ter relações sem tantas preocupações. Então, às vezes, isso pode facilitar o sexo e pode facilitar o orgasmo. E o autoconhecimento. Eu acho que é isso, a gente conhecer nosso corpo, saber o que é que nos dá prazer. Então, mais uma vez, até nisso, aqueles brinquedos sexuais que a gente falou no começo, eles podem ajudar, porque é uma forma de você saber como é que seu corpo reage, o que é que te estimula, o que é que te dá mais prazer. Eu quero só contar também aqui um caso que aconteceu comigo. Uma amiga sua, amiga. Não, mas foi comigo mesmo, gente. Não tem esse negócio. Tô eu brincando. Logo no início da minha gravidez, assim, 2 meses mais ou menos, eu tive um descolamento de placenta, né? Tive um princípio de aborto, um sangramento. Logo que a gente, né, fica preocupada. E o médico passou uma medicação, que é aquele óvulozinho, né? Que é a base de progesterona, né? E aí tinha que introduzir e tal, e passar lá uns 15 dias, 20 dias, sem ter nenhuma relação. Gente, eu conto a vocês, eu coloquei o negócio lá, né? O ovinho. O ovinho. Doutora, eu tive um sonho. Foi tão real. Aí eu digo, doutora. Tu ia botar um ovo e nasceu o Lourenço. Eu acordei, doutora. Eu digo, meu Deus, o homem marinou em mim. Eu digo, meu Deus, ele vai matar a criança. Doutora, eu me senti... Olha, gente, eu acordei. Pareceu de verdade mesmo, né? Mas por quê? A minha pergunta
de fato, esse uso da progesterona, né? Nesse caso, por exemplo, do descolamento de placenta e tal, ele ativa também esse outro lado, ele aumenta um pouco da libido ou não? Ou foi realmente uma coisa da minha mente, eu sonhei, tudo bem? É o que eu digo, o desejo sexual, ele tá aqui da mulher, ele tá na cabeça. Que cabeça minha, cabeça meu Deus. boa. Toda aqui, foi aqui, né? E claro, você jovem, os hormônios estão ótimos, tudo tá ótimo. Uma jovem de Jesus, gente. Mas aí é cabeça, porque a progesterona, ela não interfere nessa questão do desejo. Ela pode até dar quando a gente pensa no hormônio, assim, isoladamente, a progesterona, ela tem uma ação que é de redução de desejo, de libido. Porque eu imaginava que a progesterona está para a mulher tal qual a testosterona está para o homem. Não. Então, muita progesterona na mulher, Não. como homem. Não, mas tem isso, Desejo né? sexual feminino é testosterona. Também. Olha! Importante, né? Também. Interessante, né? Por isso Só tem que tá- não igual a homens, gente, claro. pelo amor de Deus. Porque a gente não tem que ter, porque a gente é Não. mulher, uma A gente testosterona alta, né? A testosterona dos homens é um oceano, o nosso é uma gota. Tá bem, mano, que se fosse o sangue de Jesus, o He-Man, meu Deus, ele tinha que ter um arsenal de várias O coisas. He-Man ia ter que andar com uma pomadinha de assadura, né? Não ia se complicar. Inclusive, Pode falar, amiga. é importante falar com muita leveza sobre esse assunto e com muito respeito. Sim, As sim. mulheres que estão nos assistindo, né? A sexualidade feminina, ela muitas vezes esbarra em muitos tabus no sentido social, né, de maneira geral. Então, conversar sobre esse assunto aqui no podcast, com uma voz de autoridade no assunto, que é uma ginecologista, e com muita leveza e diversão, Sim, sem de repente trazendo depoimentos nossos, pode ajudar outras mulheres que estão do outro lado, que ainda não tenham vivido essa experiência. E a gente traz essa informação com muita responsabilidade e cuidado. De repente, já tem até um hater criticando ou alguém dizendo, ai, meu Deus, a mulher é imoral, dizendo todo esse cabelo num podcast desse. Não, amiga, isso não é imoralidade. Isso é sexualidade humana, isso é corpo feminino. Então, assim, Deus criou a mulher com todas as suas... Se você acredita em Deus, eu acredito, né? Essa Exato. verdade fundamenta a minha vida. E Ele criou todas as sensações que a Sem gente dúvida. sente. E viver a sexualidade com responsabilidade e usufruindo do prazer que ela pode proporcionar, pode ser uma felicidade na sua vida, né? Não, Ellen? E é diferente de tratar a sexualidade como uma... Vou falar uma palavra um pouco pesada, né? Uma prostituição, né? De você transar com muitas pessoas ao mesmo tempo. A gente está falando aqui, trazendo... Funcionamento. do funcionamento, da importância de ter aquele sexo entre duas pessoas que se amam, que é muito importante que isso seja corriqueiro no casamento, né? E que é um termômetro, sim, para se um casamento está funcionando ou não. Se você parou de coisar com seu marido e com a sua marida, pode ir atrás que o negócio não tá legal, né? E falando ainda sobre essa responsabilidade de trazer esse assunto, da responsabilidade também da saúde, né? De como é saudável transar e é importante para o nosso humor, por exemplo, né? Eu costumo dizer, doutora, que se tem uma pessoa estressada demais, aí eu digo, essa pessoa não tá coisando, não. Não tá coisando, tá Tem estressada. relação, será? Com certeza. Amiga, será que tu tá estressada porque tu tá... Vamos perguntar para a especialista, né? Isso é importante sim. saber. A Tem, pessoa sim. estressada é porque ela não tá... Não coisando aí? necessariamente Eu só sei. isso, né? Mas o sexo, ele ajuda, sim, a melhorar o humor. Tem a liberação de algumas endorfinas, assim como a atividade física, né? Que Ainda bem que eu ajudam, faço crossfit. que ajudam a melhorar a sensação de humor e prazer. E quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de algo que é fisiológico, que faz parte fisiologia, do corpo exatamente. de homens e mulheres. A gente não está falando de algo imoral. A gente está falando de algo que faz parte da natureza masculina e feminina. Doutora, e como a minha amiga Nay falou agora há pouco, né, sobre crossfit, nós estamos vendo aí muitas mulheres, né, nessa questão de se cuidar, de ficar bonita, né, de ficar assim forte, mas vamos trazer agora aqui um ponto, meninas. Temos aí algumas famosas, por exemplo, Graciane Barbosa, né, aquela mulher que, né, ela Muito mudou malhada, muito a né? forma do corpo dela e tal, como dentre outras, aquelas fisiculturistas e tal, que muitos falam, né, que o clítoris dessas mulheres, por exemplo, né, o clitóris, vulgo pinguelo, qualquer coisa assim chamada. A gente vai O falando biribelo, aí. o biribelo. Ele começa a crescer, né? Ele começa a ficar um pouco maior e tudo mais. E aí, por conta de hormônios, por conta de bombas, né, que chamam. Então, eu queria que você falasse pra gente o cuidado, qual o cuidado que as mulheres devem ter, né, com relação a essa questão, atividade física, quero ficar sarada, bombada. E os hormônios, Você que tem esse viés também, né, da endócrina, né, como a gente estava conversando antes. Qual a relação? Como que ter esse equilíbrio? Ou, de repente, às vezes a mulher toma que nem nessa intenção, mas de repente começa a ver que o volume aumentou ali
e tal. Como é que a gente deve ter esse equilíbrio, essa relação com isso? Então, eu vou tentar, assim, falar desse assunto, porque é um assunto extremamente polêmico, né? Mas é isso que a gente quer. Mas aqui de três contra um pode, tudo pode. Então, vamos lá. A atividade física, isoladamente, ela não vai trazer nenhuma mudança nesse quesito de aumento de clitóris, engrossamento de voz, né? Com características normalmente masculinas. A atividade física ela não traz isso. O uso, de fato, de algumas medicações hormonais à base de androgênios, que são hormônios masculinos, pode trazer essas alterações. As nossas sociedades hoje, Sociedade Brasileira de Mastologia, Ginecologia e Obstetrícia, Urologia, Endocrinologia, elas se posicionam contra o uso desses tipos de medicações para fins estéticos. Tem algumas indicações em relação à reposição com alguns androgênios? Tem, mas são indicações muito limitadas. Então, assim, se você me perguntar, doutora, é rotineiro, é de rotina fazer o uso desse tipo de medicação? Não é. Até mesmo porque a gente fica muito preocupado com os efeitos colaterais que eles podem trazer para o corpo de homens e mulheres. Então, aumenta, infelizmente, o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC, pode trazer algumas alterações hepáticas. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito responsável com a saúde de quem está do outro lado. Então, a gente tem que tratar isso com muita delicadeza, muita delicadeza. Então, assim, é um tema muito complexo. Mas Vocês devem ter já ouvido falado. Eu não sei se vocês viram recentemente que tiveram algumas publicações, inclusive da Anvisa, proibindo. Eu já ia fazer essa pergunta para você, né? Que recentemente a Anvisa ela proibiu a questão do tão famoso chip da beleza, que é um chip que muitos profissionais estavam manipulando os hormônios e colocando nas mulheres e vendendo essa ilusão de que traria o corpo dos sonhos, muscular, aquela coisa, né? De fato, os androgênios, os hormônios masculinos, eles nos ajudam a ganhar massa magra, massa muscular. Só que o que acontece? Eu sempre digo, eu acho que isso vai avançar um dia, a gente vai ter... Ainda não é seguro. Ainda não é seguro. A gente vai ter isso num futuro com segurança, sabendo a dose a ser usada, o medicamento correto, mas nesse momento a gente não tem como estabelecer essa segurança. Então, estava de uma forma muito indiscriminada, com o uso de medicações que a gente não sabia a dose que era usada, o tipo de substância que estava sendo administrado, o tempo que aquilo ia durar, o tipo de efeito colateral que aquilo ia trazer para o corpo daquela mulher. Então, a gente precisa, sim, a gente precisou, na verdade, né? As sociedades precisaram dar uma parada para que isso fosse feito de forma correta, sem que houvesse prejuízo da saúde de homens e mulheres. Eu acho que é isso. Muita coisa ainda vai acontecer. Eu acho que a gente tem muito ainda a avançar nesse quesito. Eu sempre falo para todas. Eu acho que a gente só quer o bem do paciente. A gente não quer o mal. A gente só quer o bem de quem está do outro lado. Mas a gente tem que querer o bem sem provocar nenhum prejuízo para a saúde daquela pessoa. Eu vou ganhar massa muscular? Vou. Mas a que custo será aquilo? Que custo? A gente precisa só isso, lidar com um pouco mais de responsabilidade. Perfeito. Muito bem. Eu gostaria de perguntar, doutora, a questão da reposição hormonal, já que nós estamos falando dos hormônios. A gente sabe que quando a mulher chega a uma determinada idade, que chega ali perto, né, que a grande questão não é nem a menopausa, que é quando realmente o ciclo finda. A grande questão é o período que antecede esse fim. Os 10 anos, 5 anos antes, algumas mulheres um pouco mais, algumas mulheres um pouco menos, intensifica aqueles sintomas todos, né? Tem até um nome que chama... Eu falo pra ti, eu falo. Essa parte você fala, né, doutora? Eu falo pra ti. Então, a gente sabe que existe ali no corpo feminino o estrogênio, e ele fracassa nesse período, ele tem um caimento muito grande, tá vendo? Eu sou quase médica, querida. Quase, Ela ama esses Muito, assuntos. porque eu amo esses assuntos de saúde, né? Aí eu fico com hiperfoco nessas Achei bonitinho coisas. você falando que ele fracassa. Ele fracassa, ele Saiu. cai, ele fracassa cruelmente. Isso interfere na libido, isso causa, entre outras Irritabilidade, coisas, né? a irritabilidade, outros hormônios caindo também. Lá vai o fogacho, a frigidez e a secura vaginal. Visto que hoje a mulher engravida mais tarde, pela vida profissional que tem, pela sociedade que está se movendo de outra forma, é possível chegar nessa fase com mais disposição, sem o meu corpo me sabotar dessa maneira, porque houve uma fase que, quando se falava em reposição hormonal, era um grande tabu.
mulheres e profissionais da área, né, falavam assim, não pode, dá câncer, reposição hormonal dá câncer. Você falou sobre a reposição hormonal agora, sobre essa questão hormonal, que hoje não é seguro. E com relação à reposição hormonal no climatério? Então, eu vou tentar te diferenciar. Que é climatério, doutora? Então, assim, essa questão da reposição hormonal que eu falei anteriormente foram os chips, né? Os em chips, que, tá, em que beleza. são Sim. colocados implantes na pele. A gente tem, sim, reposições hormonais seguras, que já foram feitos trabalhos científicos robustos, mostrando segurança, dose, efeito colateral, quem pode, quem não pode usar, que são medicações orais, que são os comprimidos, transdérmicos pela pele e vaginais. Então, a gente já tem algumas medicações disponíveis, sim, no mercado, para uma reposição hormonal segura nessa fase. Então, são situações diferentes, tá? Em relação a essa fase que você falou, de fato, a menopausa, ela só é um marco. A menopausa é a última menstruação da mulher. Normalmente, a gente só sabe da menopausa passado um ano. Então, um ano que a mulher fica sem menstruar, aí a gente diz, olha, agora sim a sua menopausa chegou. É só o marco. A fase das mudanças, elas ocorrem muito antes da menopausa. Elas podem ocorrer até 10 anos antes da Viu menopausa. como eu sou sabida? Você é Sabida, incrível, Vida. sabida. Ela E já aí- sabichona. E os sintomas são muito variáveis. Os sintomas mais comuns são as ondas de calor, que são os fogachos. São ondas muito características. Às vezes a gente tem mulheres que chegam, doutora, mas eu sinto calor. Eu digo, é um calor diferente. Teresina já é muito quente, mas é um calor diferente do calor do clima, né? É uma onda que normalmente ela pode surgir durante a noite e ela é de parte superior, tronco, pescoço, face. Vem a onda seguida de uma sudorese fria. Isso atrapalha demais o sono. Então, a paciente tem onda de calor, passa a ter distúrbios do sono, com insônia, pode ter ressecamento de vagina. O ressecamento, na verdade, não é só da vagina, é um ressecamento que a gente chama de vagina e uretra. A gente tem o que a gente chama que é síndrome geniturinária, que resseca a vagina, resseca a uretra. Por isso, as pacientes tendem a ter mais infecções urinárias de repetição, as pacientes podem ter incontinência urinária só por entrar na Nossa. menopausa. E aí, outras coisas também que nós... Muita coisa ainda vai. Eu já vou pegar o contato, querida, porque eu já estou 4.0. E aí, a gente pode ter algumas alterações também na questão de cognição, memória, alterações de humor pode acontecer. E aí, outras coisas que podem também acontecer nessa fase, que é uma piora de sintomas cardiovasculares. Então, a mulher tende a piorar da parte lipídica, da glicemia nessa fase, piora o metabolismo. Pode piorar também a questão da absorção óssea. Então, a paciente tende a ter um enfraquecimento ósseo maior, com redução de massa óssea, com tendência à osteoporose, osteopenia nessa fase. Então, são muitas mudanças que essa queda de estrogênio traz para o corpo feminino. Então, a gente tem, sim, indicações para prescrever reposição hormonal com estrogênio e progesterona, se a paciente não tiver nenhum tipo de comorbidade que não nos permita usar. Mas, normalmente, a gente sabe tatear quem pode, quem não pode, qual a melhor opção para cada mulher. Então, é algo positivo Então, vamos lá. dentro de um bom acompanhamento, Sim. dos sintomas. Eu entendo essa tua dúvida, Nayana, porque, de fato, o que aconteceu para esse medo, né? No ano 2000, teve um grande estudo científico, que foi o WHI. E aí, esse estudo científico ele foi interrompido. Por quê? Porque, ao longo do uso de terapia hormonal, que as mulheres estavam usando, a gente teve um aumento do risco de câncer de mama. Então, ele foi interrompido. Então, o que saiu, né, da mídia foi isso. Terapia de reposição hormonal aumenta risco de câncer de mama. Então, não é para ninguém usar. E, de fato, todo mundo teve aquele pavor, aquele pânico, aquele medo. Ninguém prescrevia mais terapia de reposição hormonal e ninguém usava mais terapia de reposição hormonal. Só que a gente, com isso, na verdade, isso nos impulsionou a estudar mais sobre terapia hormonal. E aí, o que a gente acabou entendendo? É que o estudo ele tinha algumas falhas. Então, a gente tinha... as mulheres que foram envolvidas nesse estudo, na verdade, elas não podiam usar a terapia hormonal. Então, hoje a gente tem uma fase segura para começar a reposição hormonal. A gente tem o que a gente chama Não de... precisa ter medo, né, doutora? a gente tem a janela de oportunidade, que é quando aquela terapia hormonal ela pode ser usada e que vai oferecer benefício e não risco. Então, até quando a gente pode usar?
A gente pode começar uma terapia de reposição hormonal até no máximo 60 anos. E no máximo 10 anos da última menstruação, 10 anos da menopausa. A partir disso, a terapia de reposição hormonal ela pode oferecer muito mais riscos do que benefícios. Então, a gente tem que, quando oferecer, tem que oferecer nesse período. E não precisa, e mais uma vez, a gente não precisa esperar a menopausa chegar para começar uma reposição hormonal. Às vezes, como eu estou lhe falando, né, a menopausa, ela pode dar... Menopausa não, desculpe, o climatério, né? Ele pode dar sinais muito precoces. Sinais de fogachos, de irritabilidade, mudanças de humor, alterações no sono. E que, às vezes, sim, vale a pena a gente já começar uma reposição hormonal. Não esperar chegar à menopausa. Perfeito. Que é Meninas, estamos com um tempinho reduzido, mas eu quero fazer uma pergunta ainda falando sobre a questão da gravidez. Eu acho que muitas mulheres que estão nos assistindo agora passam por isso, né? Mas também é um tabu porque o próprio parceiro tem medo de admitir. Mas muitas gravidezes não acontecem porque o parceiro também pode estar infértil, né? E aí eu queria entender se essa idade, por exemplo, o homem também precisa se preocupar com a idade para ser pai? Ele vai ficando infértil ao longo do tempo? Ou, por exemplo, sempre, sei lá, a partir dos 45 anos já tem que ver? Ou não, até os 50 dá, depois não pode? Ou aos 35 já é para ter essa alerta? Olha, na minha cidade tem uns velhinhos com 90 anos fazendo menino, Botando tá? menino no mundo, Fazendo menino. Na verdade, assim, tem uma redução na fertilidade masculina, mas é infinitamente menor do que acontece com as mulheres. Então, os homens, eles têm redução a partir de 40 anos, eles reduzem gradualmente o nível de testosterona, que é o que oferece qualidade, né, para o sêmen, para o esperma do homem. Isso vai reduzindo, mas é uma redução tão discreta que a gente vê esses casos de homens mais velhos tendo filhos. Só que, em média, o que a gente aconselha? Entre 50 e 60 anos já pode ser um pouquinho mais difícil, a partir dessa idade. Então, antes, melhor, né? Menina, dá tempo, 43, dá tempo. Ótimo. Eu acho que a relação, não sei se tem estudos que comprovam, eu vou dar minha opinião, porque eu sou esclarecida, a relação está com a condição financeira. Quando você é liso, meu amor, você faz um menino numa facilidade. E também está associada com estilo de vida. Então, às vezes, o sedentarismo, obesidade, sobrepeso, uso abusivo de álcool, de cigarro, tudo isso interfere na qualidade. Menina, lá em casa o Rimei vai fazer 52 anos, sabe? Mas, menina, pense que toda a vida se cuidou. É uma vitalidade. Uma vitalidade. A saúde. Outro dia a gente tava conversando, porque a gente só tem um, né, de 8 anos. Ele disse, não sei o que eu queria tanto ser um pai de uma meninazinha, lá. Né, a gente tá trabalhando, gente, mas ainda não tá assim valendo, né? Doutora, a gente vai terminar ou não? Já, amiga, tá. Mas vai. Só uma última pergunta, né? Eu falei pra vocês, né? Eu tive meu filho de parto normal e a única cirurgia que eu já fiz até hoje na minha vida foi arrancar um siso. Eu confesso, eu tenho medo de anestesia. Eu pari normal, mas tenho medo de anestesia, repara. E eu fico falando, né, com meu marido, né, com relação à questão de fazer uma laqueadura, ou, não vai mais ter filhos, e hoje, eu digo pra ele que ele que vai fazer, né, ele vai fazer vasectomia e tal. Com relação a essa questão, as mulheres hoje em dia, elas continuam, tem uma relação também da mulher fazer a laqueadura com aquela coisa que a mulher perde a libido, é um mito, eu vi muitas pessoas falarem, é aquela tia, aquela avó, não sei quem, fulana depois que ligou ficou frígida, lá. Existe essa relação? Não existe. A laqueadura, na verdade, é só eu só vou cortar um canal de ligação entre ovário e útero. É só isso. Toda a nossa produção hormonal ela é feita pelos ovários. Então, ele não interfere em nada. Você vai ter o ciclo normal, com ovulação normal, com sua TPM normal, menstruação, tudo normal. Então, a laqueadura ela não mexe com o desejo sexual feminino. Maravilha. Doutora Aila, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Hoje foi muito bom, né, meninas? Gente, que super A nossa estreia, né? Foi maravilhoso demais, gente. Não, gente, tinha que ser assim, um dia inteiro, né? Porque é muita mulher pra falar, gente. É 3 mais 1. E aí, minha filha, é babado, hein, doutora? Semana que vem tem mais. Obrigada, Aila, doutora Aila Teixeira, né, por nos atender aqui. Foi ótimo. Queremos você mais vezes aqui no nosso 3 contra 1 Pod, viu? Tá ótimo, gente. Minha gente, esse foi o nosso 3 contra 1 Pod. Espero que você tenha gostado tanto quanto nós. Semana que vem tem mais, meninas? É isso, até lá. Eu ouvi dizer que vai ter um episódio só sobre amor. Amor patológico, traição, microtraição. Babado. Já vou falar? Pois existe, mulher, microtraição. Vale isso aí, amiga. Beijou só no cantinho da boca, aí traiu assim. É aquela que faz pela rede social. No nosso próximo episódio, aguardem. Olha, antes da gente ir embora, pera, que a gente vai pedir pra você já se inscrever, pra você compartilhar esse episódio com a amiga, que também com a Ide Biga é importante.
importante, né? Já assina, já ligar aí a notificação, porque aí você vai ficar... Toda vez que um episódio for ao ar, você vai ser informado e não vai perder, né? Porque 3 contra 1 pode! Beijo, beijo. Tchau, Até a tchau. próxima.